Vamos lá, então. Primeiro vamos a um breve relato dos fatos de hoje. A gente tem bastante para analisar os significados. Evidentemente, vocês todos já estão informados, reeleições de Rodrigo Pacheco no Senado, Arthur Lira na Câmara. Vamos lá a ver quais pautas se pretende aprovar no Congresso. Vamos olhar para frente um pouco. Algumas delas. Reforma tributária. Novo arcabouço fiscal. Novas regras para o Bolsa Família. Valorização permanente do salário mínimo. A atualização da tabela do imposto de renda. E o, entre aspas, pacote democrático, que é o conjunto de medidas para reagir aos atos golpistas do 8 de janeiro, com Flávio Dino. Daniel Rittner, é um bocado de coisas para frente. O que essa correlação de forças sugere quanto à capacidade de impor agenda por parte de quem? Quem será capaz de impor a agenda? Eu acho que deu para ver, William, uma capacidade de organização e de coordenação, mobilização do governo bastante bem sucedida, até isso se mostrou na eleição do Rodrigo Pacheco no Senado e comprova a capacidade que tem do Arthur Lira de controlar a agenda. Eu temo um pouco que essa pauta que você colocou bem, que olha muito para o futuro do país, para dar uma arrumada na casa, para melhorar o cenário macroeconômico, e aí a gente poderia acrescentar outras coisas. A gente tem aperfeiçoamento de lei de concessões florestais, mercado de crédito de carbono, geração de energia eólica offshore, em alto mar. Você tem modernização do setor elétrico, você tem um conjunto de pautas ali que realmente são capazes de dar um ar de modernidade à economia brasileira. Acho que assim, o grande risco é se a gente travar o Congresso com agendas muito divisivas e com pautas, mesmo que sejam no âmbito da economia, pautas que tem grande dificuldade de avançar. Eu acho que a política de valorização do salário mínimo é uma coisa. Vamos ver isso, vamos ver exatamente isso. Vamos colocar nosso foco agora no que você acabou de caracterizar como grandes riscos, Caio. Os grandes riscos, Caio, para uma agenda de modernização, como o Daniel mencionava. Bom, vamos lá, William. A minha percepção aqui, nessa conversa que nós tivemos agora há pouco aqui na CNN com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele sinaliza bem claro que uma agenda não modernizante não é de interesse do Congresso Nacional. Esse é um dado, ou seja, retrocessos, revisões de avanços legislativos na área econômica, no campo econômico, o Congresso não quer mexer. Vou ficar em um deles, autonomia do Banco Central. Esse é um dado. Outro dado que considero relevante é que na percepção do Congresso, tanto na fala do Rodrigo Pacheco quanto nas conversas aqui hoje e durante esses dias aqui em Brasília, não me parece que o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, que tradicionalmente no nosso sistema brasileiro tem o poder de agenda, que se interessa em avançar com agendas que já sabe que serão derrotadas aqui no Congresso Nacional. Então você tem sinais do Congresso para o Palácio do Planalto de limites para o que vem do Palácio do Planalto e do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Isso para mim está bem claro, eu estou falando, dando esse contexto macroeconômico, que se vier agendas consideradas retrocessos no campo econômico, elas não terão espaço aqui. Hoje, nessa largada, o que parece para mim, que está bem claro, tanto na fala do Arthur Lira, a gente vai falar bastante dele aqui, quanto na fala aqui do Rodrigo Pacheco, falaremos bastante sobre isso também, que reforma tributária e uma nova âncora fiscal que encontram guarida na agenda do governo, essas devem ser as agendas na largada aqui. O Palácio do Planalto deixou bem claro também, William, que não quer mexer com esse status quo do comando do Congresso. Isso significa também não provocar o Congresso Nacional com pautas e agendas que o Congresso Nacional lhe sejam refratários. Caio, deixa eu testar o argumento de vocês dois. O argumento de vocês dois sugere para nós a abertura de uma porta. Nós estamos olhando para um país parado, envolto em profunda divisão social e política, e tanto o Daniel quanto você acenam para o público com uma outra perspectiva. A perspectiva de termos um comando do Congresso confirmado, esse Congresso sugere para a gente uma abertura?
nesse sentido? Ou é nosso wishful thinking? É nossa vontade de que isso aconteça? Que tipo de abertura? Felipe, como eles estão mencionando, abertura de pautas modernizantes, pautas que, sobretudo no campo da economia, façam o Brasil avançar na direção do que se espera que a gente faça lá fora, Exato. Economia de baixo carbono, aplicação de reindustrialização, sobretudo em função de renovação energética e biodiversidade. Eu acho que sim. É um congresso que está mais à direita, vamos dizer assim, do PT. Embora os interesses fisiológicos estejam evidentes, principalmente depois de todo esse toma lá da cá que deu a vitória tanto ao Arthur Lira quanto ao Rodrigo Pacheco. Então, uma agenda ideológica de esquerda, mais desenvolvimentista, não tem muito lugar. Pelo menos de largada, vai ser essa primeira proposta do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, de nova regra fiscal, que ele se comprometeu em até 6 meses, e também da reforma tributária dos impostos sobre consumo. Lembrando que ele fez aquela divisão, jogando para o segundo semestre a reforma tributária dos impostos sobre renda, onde há mais discussão. Então, essa que já está mais pautada, tem ali aderência dentro do Congresso Nacional, pode ser que um item ou outro seja puxado mais para cá ou mais para lá, mas a tendência é que isso seja aprovado e o Arthur Lira quer passar o trator, ele já está falando em 3 semanas, em correr com isso. Então, eu vejo um começo em que pode haver algum tipo de consenso. Aos poucos, eu acho que as tensões vão aparecer, principalmente com as demandas do Congresso em relação ao governo. Quer dizer, o poder de barganha dele é muito grande. Eu estava conferindo aqui, ele teve 302 votos em fevereiro de 2021, agora 464, quer dizer, aumentou 162 votos. Cresceu muito o poder do Arthur Lira. Ele já tinha 2 condenações por improbidade, afrouxou a lei de improbidade, patrocinou, articulou isso dentro do Congresso Nacional para se livrar das acusações. Tem uma denúncia de corrupção contra ele que o Dias Toffoli segura há mais de 2 anos no STF. Tudo isso foi deixado de lado porque ele faz esse grande acordão e os parlamentares gostam de receber aquelas benesses. Então, assim, ele conseguiu uma ascendência muito grande e o governo Lula vai precisar lidar com isso. É a mesma questão, Raquel. O que o fortalecimento do Centrão sugere para você como analista de rumos para a economia? William, daquelas pautas que a gente mostrou ali no começo da nossa conversa, eu tenho convicção que não dá para fazer tudo. Assim, não tem a menor chance. A única pauta que eu acho que realmente dá para avançar neste momento é a reforma tributária, porque ela já está muito madura, ela já vem madura do governo Jair Bolsonaro. Ela já está. E os relatos que eu tenho é do Bernardo Api conversando muito com deputados, com os diversos setores. O Bernardo Api, que é o assessor do ministro Fernando Haddad para isso. Arthur Lira tem dito publicamente também a portas fechadas para o Haddad, que está comprometido com isso. Eu acho que na gestão anterior ele tinha ali alguma coisa pessoal ali com o antigo relator. Enfim, eu acho que é um jogo de ganha-ganha para os dois lados, para o governo e para o legislativo entregar essa reforma para a sociedade. Agora, o resto, eu tô pouco otimista. Eu não vejo essa agenda modernizante caminhando. O novo arcabouço fiscal, o governo primeiro precisa entrar num acordo sobre o que ele quer, porque está sendo feito um desenho pelo Fernando Haddad, né? A gente ainda não sabe o quanto Simone Tebet está participando, mas, ao mesmo tempo, você tem a Aloysio Mercadante anunciando publicamente que está montando uma equipe dentro do BNDES, do qual participa André Lara Rezende, para também discutir um arcabouço fiscal. E você fala, opa, o que o BNDES está discutindo? Arcabouço fiscal. Quem é que vai prevalecer nessa discussão? E tem também as agendas inconfessáveis, que a gente não sabe o quanto do governo está nela. Por exemplo, a mudança na lei das estatais, que não aparece ali no nosso ranking, porque não é algo que o governo está dizendo de público, que a Fazenda diz em público e em privado que não é uma agenda do Ministério da Fazenda, mas que está, sim, sendo discutido na Casa Civil. E que aí, o Caio estava mencionando, né, o quanto o Congresso é refratário a agendas que sejam contrárias a essas mudanças positivas que a gente teve nos últimos anos, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central. Só que as mudanças na lei das estatais, que foi um dos maiores avanços que o Brasil já teve, passou na Câmara
assim. E só travou no Senado por pressão da opinião pública. Porque ela favorece o toma lá da cá, que interessa aos parlamentares. Sim, é fundamental nisso. Agora, há dois níveis de discussão aí, eu vou escolher um deles no começo. Um nível é em que medida se trata de assuntos como, por exemplo, lei das estatais. Você estava com o Rodrigo Pacheco agora há pouco, Caio. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Ou ele mencionou à imprensa que ele deixou de lado isso. Mas se as lideranças quiserem, vamos falar das leis estatais. Subiu no telhado? Não, William, a minha percepção, falei com ele aqui, depois da entrevista também, fiquei um pouco ali aqui na sala de audiências da presidência do Senado com ele. A lei das estatais é uma demanda, sim, do universo político, uma revisão, não digo uma revisão completa, né? E o governo também tem interesse em rever alguns pontos dela. Não diria abolir, não diria que está em negociação, pelo que eu captei aqui nesses dias aqui em Brasília, uma revogação completa, né? Caiu a lei das estatais, mas algum tipo de flexibilização, sim, está a caminho e está sendo, sim, discutido pela ala jurídica ali, pela Advocacia Geral da União, pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto. Isso está em curso, sim. Quando eu coloco que o Congresso não é refratário a agendas desenvolvimentistas, progressistas, e de fato não é, nós precisamos ter em mente que este Congresso que hoje toma posse tem o mesmo comando de 2 anos atrás, é o mesmo Congresso que avançou em medidas econômicas. Aí tem um questionamento. Quem tocou, quem teve o poder de agenda ali atrás foi muito o Ministério da Economia, né, do governo anterior, e encontrou um respaldo aqui. E a agenda prioritária que se sinaliza aqui são agendas, sim, que nós podemos considerar modernizantes, que é a reforma tributária, um novo modelo de âncora fiscal, talvez. Né? A gente não dá, o Legislativo ele não trabalha com 10 opções, com 15 opções. Nós temos duas agendas, Caio, pelo menos para este semestre. Esse é o ponto, Caio, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu passo agora para o Daniel Rittner, que a Raquel já vinha abordando também, que é quem estabelece quais prioridades em qual agenda. Está claro isso para você, Daniel Rittner? Então, tem um ponto, William, que a gente não costuma perceber muito, mas assim, 20 anos atrás, 10 anos atrás, como procedia aqui um empresário, alguém do setor produtivo ou um deputado que quisesse emplacar sua agenda e aprovar um projeto de lei? Ele ia para o executivo, porque a gente vivia um período de hiperpresidencialismo, então se legislava muito por medida provisória. A forma mais fácil de você conseguir alguma coisa tramitando rapidamente pelo Congresso Nacional era por meio de uma emenda numa medida provisória. Eu acho que isso foi mudando aos poucos por uma série de fatores. Começa lá no Código Florestal, em 2012, e vai avançando por diversos fatores. Mas hoje, você não tem na agenda do Congresso Nacional uma maioria de projetos aprovados que são oriundos do Poder Executivo, de medidas provisórias. O Congresso faz muito a sua agenda. Se você for pensar, vários marcos regulatórios importantes, lei de ferrovias, novo marco do saneamento, eles começaram e tramitaram, foram aprovados pela Câmara e pelo Senado autonomamente. Há que se ver agora, neste governo, se isso vai mudar, mas não parece que o Congresso, que conseguiu essa autonomia por uma série de fatores, orçamento impositivo, por exemplo, forma de tramitação por meio das comissões, abriria mão desse poder. Vamos ver esse ponto, Daniel. Esse ponto me parece relevante também. É um ponto que você, Raquel, e você, Felipe, já estavam tratando. Nós temos todos os principais cargos estratégicos com petistas. Na distribuição, inclusive, das ferramentas de poder clássicas, os petistas ficaram. Nós, em boa medida aqui no WW, observamos como que isso é essencial para um partido que entende o que é exercício do poder. Como é que fica diante de um Congresso com essas prerrogativas que o Daniel acabou de descrever, não só em termos de prerrogativas de poder, de ferramentas de poder, mas de prerrogativas de tocar diante de uma agenda? Olha, eu acho que vai haver uma tensão a partir de determinado momento. Eu acho que há um interesse comum nesse primeiro ano
Não há muito espaço para tantas agendas assim, como meus colegas já colocaram. Então, existe essa expectativa de aprovação no primeiro semestre de uma parte da reforma, no segundo de outra. Isso pode se prolongar até o começo do ano que vem. E um período talvez espelhado do começo do governo Jair Bolsonaro, em que você tinha a reforma da Previdência já engatilhada do governo Michel Temer, bastante preparada, mas aí houve a gravação do Joesley Batista, toda aquela pendência política, se arrastou muito. O Congresso Nacional, sob gestão do Rodrigo Maia, tinha interesse em aprovar a reforma da Previdência, era uma cartada ali para o Paulo Guedes no começo do governo, foi aprovada. Agora vai ser a reforma tributária, que faz com que os presidentes das casas legislativas e o próprio governo Lula fiquem ali com uma imagem positiva, de avanço, de modernização. Depois, me parece que vai haver tensão e vai haver muita negociação no varejo de cada proposta em termos de contrapartida para os parlamentares. Mas eu não vejo realmente espaço para as ideias mais retrógradas da ala radical petista. Eu acho que se houver qualquer tipo de espaço para isso, vai custar muito caro em termos de escampo. Eu volto ao seu ponto final da sua intervenção até aqui, Raquel. Você estava apontando exatamente isso, essa dualidade entre as definições necessárias, já que não há espaço para tudo. Você quer prosseguir nesse raciocínio? Não, William, porque as dúvidas que eu tenho, elas são dentro do próprio governo. Eu acho que falta consenso, principalmente na agenda econômica, porque hoje, qual é a percepção que se tem, e aí do mercado financeiro, dos agentes econômicos, e ela mudou muito rapidamente. Você tinha muito receio em relação ao ministro Fernando Haddad, ninguém sabia muito bem o que ele pensava. Hoje ele já trouxe um pouco das ideias, embora o novo arcabouço fiscal não esteja aí, mas ficou muito claro que ele é, a melhor alternativa que temos. Porque do outro lado temos um Aloysio Mercadante tentando ganhar espaço e o Lula como o árbitro dessa história e muito pouca confiança nesse árbitro. Então, assim, a gente tem, antes de ver o que realmente passa ou não passa no Congresso, falta uma definição dentro do próprio Executivo sobre qual é a agenda dele de política econômica. Eu não tenho essa clareza. Vamos ver os personagens. Concluiu? Era só rapidinho. Como é que isso está definido? Uma vez jogado isso para o Congresso, aí tem uma parcela dos agentes econômicos que dizem assim, não, como você tem Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que enfim eram os presidentes com o Bolsonaro, eles vão dosar qualquer heterodoxia do PT. E aí eu me pergunto, será? Porque quando viemos com a PEC do estouro no final do ano passado, eles não dosaram nada. Então, assim, quando se trata de gastança, o Congresso ele não é esse freio que se imagina. Oba, você fulanizou a conversa. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, dois personagens políticos do dia, mais do que do dia, desse momento que estamos vivendo.